Aldair Fagundes, visando discutir sobre o segundo ano do Dia do Pobre. E para compor a nossa mesa, nós queremos convidar as autoridades que foram nominadas no requerimento que deu origem a esta audiência pública. E convido para que tome assento à nossa mesa, convido o vereador Aldair Fagundes que possa recepcionar, por gentileza, os convidados. E convido o reverendíssimo Dom João Justino, arcebispo da Arquidiocese de Montes Claros. Não encontrei depois da nomeação. O excelentíssimo promotor de justiça, doutor Paulo César, ou seu representante, caso o mesmo chegue, será convidado para tomar assento. O secretário de Desenvolvimento Social do município de Montes Claros, o senhor Aurindo José Ribeiro, o representante da Sociedade de São Vicente Paulo, o senhor Juscelino José Manso, o representante da Pastoral Carcerária, senhor Dilson Antônio Marques, o padre Antônio Alvimar de Souza, vice-reitor também da Unimontes, o senhor José Aparecido de Oliveira, presidente da Associação dos Carroceiros de Montes Claros, e a senhora Rafaela Oliver, representante do Movimento do Povo de Rua de Montes Claros. As demais autoridades, assim, tão logo cheguem ou enviem seus representantes, serão convidadas a tomar parte nesse dispositivo. Antes de dar início, eu gostaria de convidar a todos para fazermos um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-vereador dessa casa, jornalista, repórter, amigo de todos, Arthur Leite, que faleceu ontem, está sendo velado na Câmara Municipal Antiga desta casa. Um minuto de silêncio. Convido, nesse momento, o vereador Aldair Fagundes, autor da proposição, para que possa ocupar a tribuna e, no tempo de 3 minutos, ele apresentar as justificativas que o levaram a propor e aprovar nesta casa o requerimento para esta presente audiência que discute o segundo ano do Dia do Pobre. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público presente.
as autoridades, em Dom João Justino, nosso arcebispo, em nome de quem eu saúdo todos da mesa. Senhor presidente, nesse dia 18 de novembro, o Papa Francisco celebrou a missa pelo Dia Mundial dos Pobres, na qual afirmou que o grito desses irmãos é cada vez mais forte e, lamentavelmente, cada vez menos ouvido. O gesto do Papa, nesse dia, foi repetido em todo o mundo e em Montes Claros, nas nossas paróquias e comunidades. Inspirados no Salmo 37, este pobre grita e o Senhor escuta, somos interpelados a identificar quem são os verdadeiros pobres para os quais somos chamados a dirigir o olhar, a fim de escutar o seu clamor e reconhecer suas necessidades. Encarcerados, pessoas em situação de rua, sem terra, sem teto, sem direitos, catadores, todos os marginalizados. Quais são os gritos dos pobres da nossa realidade? Quais são as respostas concretas a esses gritos? Mais políticas públicas inclusivas? Quais? Maior controle social a essas políticas públicas? Como? Com os verbos gritar, responder e libertar, o Papa Francisco nos exorta a responder ao grito dos mais necessitados, sem desculpas e medos, e nos convida a tomar consciência de que os pobres estão em nosso meio e ser indiferente a eles não nos leva a nada. Esperamos essa audiência pública, um frutífero debate, com a contribuição e comprometimento de todos e todas, gestos concretos, senhor presidente, encaminhamentos eficazes. Bom dia a todos. Ao final, gostaria de fazer as considerações para a gente tirar os encaminhamentos concretos. Obrigado. E parece que nós temos um momento cultural. Eu abreviei para poder ele estar. Vamos lá. Ê, boiada, ê, boi, boiadeiro vai à frente, a boiada segue atrás, boiadeiro toca o berrante, a boiada vai que vai. Ê, boiada, ê, boi, tchá! Ê, boiada, ê, boi. Eu não sou o mestre A, nem o B e nem o C, apenas peço licença pra falar com voz me ser. Ê, boiada, ê, boi, tchá! Ê, boiada, ê, boi. Na verdade, quando eles falaram que eu era baiano, eu disse que não, por modo que na verdade eu não sou. Olha, seu menino, eu sou norte mineiro. Eu nasci no lugarzinho chamado Gado Brabo, bem onde é que tem uma mataria grande e o gado vive tudo solto no mata-redi. É tudo bravo.
Foi por isso é que eu falei com eles que eu nasci em Minas Gerais, no norte, quase na divisa com a Bahia. Aí eles me chamaram de baianeiro. Virgem Santa, achar que eu não sou gente inteiro? Que nem sou baiano e nem sou mineiro? Eu senti como se eu tivesse levado um tiro na boca do estambo. Minhas vistas se anuviaram de raiva. Eu falei, gente, eu sou norte mineiro. Eles começaram a rir deu. Eu só não parti pra cima deles por modo que o capataz chamou nós pra colher café. Mas eu fiquei a tarde em tirinhazinha bestuntando com minhas ideias, aquele desaforo. Vê só, achar que eu não sou gente inteiro? Eu sou muito homem. Mas não fiz nada não. Por modo que eu lembrei de quando no serviço de eucalipto, lá pras bandas de coco na Bahia, os baianos chamavam a gente de mineiro cansado. Dizia eles que nós não conseguíamos chegar até São Paulo e ia fazendo os povoadinhos. Aí eu fiquei bestuntando com minhas ideias. Se os baianos falam que nós somos mineiros cansados, e os mineiros da capital chamam a gente de baiano, aí eu falei que era norte mineiro, eles me chamaram de baianeiro, deve de ser por modo que nós não somos nem uma coisa nem outra, né? Nós cá do norte somos uma espécie de gente diferente, um povo nem baiano e nem mineiro, mesmo que a gente fala que nasceu em Minas Gerais. Vai entender essas doiduras? Um ainda gritou de lá, que nada, Zé, nós somos da nação dos mineiros. Aí o outro pensou assim, uai, rapaz, não é que ele tem um tiquinho de razão? Olha, me deu um refrigério, achar que eu tava ficando mole das ideias, porque, ideia de homem, que não foi igual a ideia do outro homem, deve ser por modo que ele tá querendo ficar bestalhado pros cantos, não é mesmo? Bom Jesus me proteja disso. Mas que nós somos uma espécie diferente de gente, isso nós somos. Mas eu, Suzinho, não. Eu, você aí de trás, ó. Nós somos tudo da nação dos baianeiros. Um povo nem baiano e nem mineiro. Mesmo que a gente fala que nasceu em Minas Gerais. Vai entender essas doiduras, né? Olha, mais uma coisa eu tenho certeza. Sabe o que nós tudo somos mesmo? Nós somos tudo, é uma mistura de raça. Sabe por modo de quê? Por modo que aqui, corre o sangue de muitas raças. Nós somos índio, que aqui já estava. Nego que para cá veio. Um pouquinho de português, um pouquinho de baiano, um pouquinho de paulista, um pouquinho de mineiro. Uma mistura de raças. Mas nos esqueceram. Ontem, escravo. Hoje, tudo livre. Um bocado ontem, desbravador. Hoje, tudo morador. Tempo de riqueza e de fartura se foi e nós fiquemos. Minha cidade ontem, Morrinhos. Hoje, Matias Cardoso. Cidade de memória que Minas não quer ver. Por modo que a primeira cidade de Minas foi Mariana, não. Nada contra Mariana. Mas o professor Joba da universidade provou lá, já tinha uma igrejinha lá. Matias Cardoso, quando descobriu ouro. E é nós que sustentava eles de gado lá. Olha, gente, eu sou meio de lá. Sou meio de cá. Mas eu tenho orgulho do meu lugar. Sou forte, sou norte mineiro, catrumano, sim senhor. Boiada, boi, tchá, e viva Minas Gerais. Deus abençoe vocês tudo, viu, gente? Atrapalhar vocês não. Ei, Zé Lima, minha graça, viu, gente? Pode fechar a porteira aqui? Tem mais. Tchau, viu, gente? Mais uma salva de palmas, por favor. Cumprimentamos. Belíssima apresentação do professor Leonardo da Unimontes. Quero, antes de passar a palavra para o nosso arcebispo, Dom João Justino, convidar para compor a mesa a deputada eleita, futura representante do Norte de Minas, Leninha, que possa compor a nossa mesa. Solicito que o vereador Aldair possa recepcionar a nossa conversa.
Eu passo, nesse momento, a palavra a Dom João Justino Medeiros, arcebispo da Arquidiocese de Montes Claros, e aproveitamos a oportunidade, Dom João Justino, o senhor que essa semana assumiu oficialmente, né, a Arquidiocese de Montes Claros, em nome da Câmara Municipal, desejar que Deus possa iluminar essa condução e que pode ter certeza absoluta do apoio da Câmara Municipal, que compete como a Casa do Povo, para que possa estar à disposição do trabalho que será conduzido à frente da Igreja, Vossa Excelência. Então, eu passo o tempo inicialmente por 10 minutos, mas se precisar de mais tempo, nós prorrogaremos. Muito obrigado, Cláudio Prates, presidente dessa Câmara Municipal. Quero saudar a todos os senhores e senhoras que aqui vieram participar desta audiência, proposta pelo vereador Aldair Fagundes, bastante em comunhão conosco da Arquidiocese, que estamos em comunhão com o Papa Francisco nesta proposta da realização do Dia Mundial do Pobre. Saúdo todos os componentes da mesa, os demais vereadores que aqui participam dessa audiência. Eu gostaria de, como primeiro a falar, situar um pouco por que o Papa Francisco introduziu o Dia Mundial do Pobre, e assim entendermos a razão pela qual esta audiência, inclusive, acontece. Em fevereiro de 2013, o mundo levou um susto com o anúncio inesperado da renúncia do Papa Bento XVI. E logo depois, uma nova surpresa, quando foi anunciada a eleição do primeiro Papa latino-americano, também jesuíta, o cardeal de Buenos Aires, que escolheu para si o nome de Francisco. E é emocionante ouvir o relato do Papa acerca da decisão do seu nome. E eu gostaria de trazer aqui. 3 dias após a eleição, dirigindo-se aos representantes dos meios de comunicação, que estavam em Roma por mais de um mês, de diversas partes do mundo, cobrindo a renúncia de Bento XVI, sua saída, o início do conclave, a eleição. Ele se encontrou com esses representantes dos meios de comunicação e, no meio do seu discurso, ele diz assim: alguns não sabem por que o bispo de Roma quis se chamar Francisco. Alguns pensaram em Francisco Xavier, em Francisco de Sales, que é franciscano, ou melhor, perdão, que é jesuíta, e também em Francisco de Assis. Deixai que vos conte como passaram as coisas. Na eleição, tinha ao meu lado o cardeal Cláudio Rumes, o arcebispo emérito de São Paulo, um grande amigo. Quando o caso começava a tornar-se um pouco perigoso, ele animava-me. E quando os votos atingiram 2/3, surgiu o habitual aplauso, porque foi eleito o Papa. Ele, o cardeal Rumes, me abraçou, me beijou e me disse: não te esqueças dos pobres. E aquela palavra ficou gravada em minha cabeça: os pobres, os pobres. Logo depois, associando com os pobres, pensei em Francisco de Assis. Em seguida, pensei nas guerras, enquanto continuava o escrutínio até contar todos os votos. Francisco é o homem da paz. E assim surgiu o nome no meu coração: Francisco de Assis. Para mim é o homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e preserva a criação. Neste tempo, também a nossa relação com a criação não é muito boa, pois não? Francisco é o homem que nos dá esse espírito de paz, o homem pobre. Ah, como eu queria uma igreja pobre e para os pobres. Esse foi o discurso do Papa.
Esse discurso do Papa Francisco ilustra sua compreensão da identidade e da missão da Igreja, portanto, de toda a comunidade católica. Mas é um sonho, podemos dizer, do Papa para todos os cristãos e para todo o mundo. O Papa tem ensinado todos os dias, por gestos e palavras, o caminho da fidelidade a Jesus Cristo, que, segundo o apóstolo Paulo, é aquele que se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. E para incrementar o ambiente eclesial de compromisso com os pobres, o Papa instituiu, ao concluir o ano da misericórdia, o Dia Mundial dos Pobres, para ser celebrado no 33º domingo do tempo comum. Este ano foi o dia 18 de novembro. Na sua carta, quando ele institui este Dia Mundial dos Pobres, ele escreveu assim: não ter trabalho, nem receber um salário justo, não poder ter uma casa ou uma terra onde habitar, ser discriminado pela fé, a raça, a posição social, estas e muitas outras condições que atentam contra a dignidade da pessoa. Frente a elas, essas situações, a ação misericordiosa dos cristãos responde, antes de mais nada, com a vigilância e a solidariedade. Hoje são tantas as situações em que podemos restituir dignidade às pessoas, consentindo-lhes uma vida humana. Basta pensar em tantos meninos e meninas que sofrem violências de vários tipos, que lhes roubam a alegria da vida. Os seus rostos tristes e desorientados permanecem impressos na minha mente. Pedem a nossa ajuda para serem libertados da escravidão do mundo contemporâneo. Estas crianças são jovens de amanhã. Como estamos a prepará-las para viverem com dignidade e responsabilidade? Com que esperança podem elas enfrentar o seu presente e o seu futuro? O caráter social da misericórdia exige que não permaneçamos inertes, mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia para que os planos e os projetos não fiquem letra morta. Que o Espírito Santo nos ajude a estar sempre prontos a prestar de forma efetiva e desinteressada a nossa contribuição, para que a justiça e uma vida digna não permaneçam meras palavras de circunstância, mas sejam o compromisso concreto de quem pretende testemunhar a presença do reino de Deus. Diferentes e múltiplas, termino a citação do Papa, diferentes e múltiplas iniciativas mobilizaram as comunidades pelo mundo afora no último dia 18 de novembro. O próprio Papa, num gesto muito bonito, que vocês devem ter acompanhado, e conseguiu, com o apoio de várias instituições, colocar na Praça de São Pedro uma unidade móvel com diversos médicos de diferentes áreas para atender a população de rua de Roma, que é uma população muito grande. Eu estive agora, no mês de agosto, uns dias em Roma, e como havia morado lá nos anos 90, é perceptível o aumento desta população. Inclusive acusam o Papa. Os romanos o acusam porque, como ele tem promovido algumas iniciativas, dizem que atrai os pobres. E Roma é uma cidade turística, não é? Sobretudo os comerciantes se incomodam com esse número grande de pobres que ali estão. Na verdade, são romanos, são estrangeiros também, e alguns são ciganos que estavam mais espalhados e que vêm ao centro, no caso, próximo à Basílica de São Pedro, encontrar ajuda para aquilo que precisam. Pois bem, a Arquidiocese de Montes Claros também, mais uma vez, somou forças para fazer desse dia uma fecunda oportunidade de mobilização, conscientização e compromisso com os mais pobres. Todos sabemos que não basta dedicar um dia aos pobres, é preciso fazer muito mais do que isso. A articulação de todos os setores das comunidades entre si e com o poder público é relevante para a defesa dos direitos dos pobres.
para a superação da desigualdade social, infeliz marca da sociedade brasileira. Urge identificar quem são eles e onde estão. Reconhecer o rosto de cada um deles, o nome e a história, abrirá perspectivas de promoção humana e social desses irmãos, sacramentos de Jesus Cristo no mundo consumista e excludente, opulento e desigual. A Igreja e o mundo se deixam interpelar, mais uma vez, por outro Francisco dos pobres. Nós estamos em audiência na Câmara Municipal. Esta, como acabamos de ouvir o senhor presidente desta casa dizer, é a casa do povo, entendendo que todo o poder emana do povo. Aqui os legisladores são representantes do povo. Chamou-me a atenção, quando aqui cheguei em Montes Claros, que o brasão da nossa cidade contém uma inscrição latina, que é do Salmo 91. Sub umbra alarum tuarum. E significa, debaixo da sombra de tuas asas. É curioso, não é? Que um brasão da nossa cidade traga a inscrição do Salmo 91. Poderíamos dizer, debaixo da sombra de tuas asas. Das asas de quem? É uma metáfora bíblica para falar que estamos sob os cuidados do Senhor, sob os cuidados de Deus. Concluo, poderíamos nós separar ou excluir cidadãos, colocando uns na sombra e outros não? Uns protegidos e outros não? Esta casa, esta legislatura, este mandato do executivo e todos nós, cidadãos e cidadãs, precisamos fazer com que todos os montes clarenses e os que aqui nesta cidade se encontram sejam abrigados ou estejam sob a sombra das asas do Senhor, isto é, protegidos e com condições de ter vida digna. Muito obrigado. Agradecemos a importante participação do arcebispo de Montes Claros, do Dom João Justino de Medeiros. Convido para tomar assento também a esta mesa o secretário de Desenvolvimento Social do município de Montes Claros, senhor Aurindo José Ribeiro. Eu já vou seguir a sequência da mesa, já vou passar a palavra para o nosso secretário e vou colocar o tempo para controle aqui, para que a gente tenha o controle do andamento da audiência, inicialmente por 5 minutos para cada um. Se alguém precisar mais tempo, a gente prorroga. Secretário, bom dia. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer muito o convite feito pela Câmara Municipal de Montes Claros, através do vereador Aldair, para estar aqui nessa manhã. Acho um momento muito oportuno. Quero cumprimentar toda a mesa, um carinhoso abraço a todos. Cumprimentar as pessoas que estão aqui nessa Câmara para esse momento tão importante. Quando assumimos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, encontramos muitos desafios. Muitos desafios. E como vocês mesmos sabem e acompanham, é principalmente através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que detecta as maiores necessidades que as pessoas mais vulneráveis passam. E, diante disso, uma audiência como essa deve extrair dela posicionamentos importantes, principalmente a partir de agora. Porque nós teremos um governo novo no estado de Minas Gerais e teremos um governo novo nacionalmente. E nós não podemos esperar desses dois governos que
eles sejam simplesmente governos que pensam só em recuperar o país economicamente. É necessário recuperar o país, é necessário recuperar o Estado economicamente, é necessário. Essa recuperação, ela vai surtir efeitos importantes em todas as camadas da sociedade. Mas não pode esquecer, em hipótese alguma, das camadas mais necessitadas que temos e que estão aí aos nossos olhos. Nós não podemos esquecer disso. Na nossa secretaria, por exemplo, nós temos um piso mineiro que paga o auxílio funeral. Nós temos 21 parcelas atrasadas do governo do Estado. 21 parcelas atrasadas. Em todos os outros programas cofinanciados que a secretaria tem, com o governo do Estado e com o governo federal, todos estão com parcelas atrasadas. Todos. Então, nós temos que administrar o pouquinho que temos. Então, eu entendo que uma audiência como essa, ela tem uma prerrogativa tão importante, porque deve haver uma mobilização social, através das organizações que estão aí no país há muito tempo e trabalhando muito, para que chegue nessas pessoas que vão assumir o governo, para que não virem as costas para esses programas sociais. Os programas sociais, eles não podem fechar as portas no momento que estamos passando. Então, até agora, por exemplo, nós não ouvimos falar ainda quem vai ser secretário de Estado de Desenvolvimento Social, quem vai ser ministro do Desenvolvimento Social. Por que outros ministérios já se colocam, as pessoas já falam que tem que acompanhar a transição e tudo, e nessas duas áreas, no Estado e na União, simplesmente a gente não ouve nada. Então, é importante, não tem um secretário no Estado de Minas Gerais, de 853 municípios, um secretário de Desenvolvimento Social que vira e fala que as parcelas dos programas cofinanciados estão em dias. Esses recursos são para quem? Vai atender quem? Atua onde? Nas camadas mais necessitadas. As pessoas mais empobrecidas que temos. Fala assim, não tem recurso. Mas como é que tem recurso para recuperar a ponte? Como é que tem recurso para dividir entre aquelas emendas, as emendas parlamentares que todos os deputados têm? Para pagar essas emendas tem. Para mandar para os recursos não tem. Então, eu quero, nesse minuto que me resta, colocar totalmente à disposição da Câmara, do meu querido Aldair, autor do requerimento, dizer que a Câmara chamar para ela. Eu já fui vereador aqui 3 mandatos, eu sei da importância disso. A Câmara chamar para ela essas discussões é extremamente importante. E a Câmara deixar de chamar está fazendo vistas grossas. Então, a Câmara não está fazendo vistas grossas. A Câmara está chamando para ela, e eu não tenho dúvida nenhuma que daqui deve extrair posicionamentos, inclusive nacional da própria CNBB. A CNBB é muito forte. A CNBB tem um posicionamento fortíssimo no país. Então, encostar no governo e encostar ele na parede, falando da necessidade de atender as pessoas mais necessitadas que nós temos, não só na cidade de Montes Claros, mas no país como um todo. Muito obrigado e continuo à disposição. Agradecemos ao secretário Aurindo Ribeiro e quero passar, vou seguir a sequência da mesa, a representante do Movimento do Povo de Rua de Montes Claros, Rafaela Olive, para que possa também fazer uso da palavra, inicialmente por 5 minutos. Bom dia, meu nome é Rafaela, moradora de rua e pobre.
O meu grito é por dignidade, poder exercer os meus direitos, sabe? Ter um atendimento na saúde de qualidade. Porque hoje em dia, a gente que mora na rua, se eu estou doente, eu precisei de telefonar para um SAMU, não vem, entendeu? Às vezes tem companheiros meus que ficam na rua passando mal, sem ter como ir para o hospital. Se não fosse o pessoal da arquidiocese para dar um suporte para a gente, morria. O pessoal da abordagem também, que não tem ninguém que passa na rua para saber qual realmente é a situação, entendeu? Parece que a gente está invisível lá, que ninguém vê a gente, que está invisível mesmo. Então, não sei, e eu acho também que o primeiro passo para a gente que está na rua, para poder sair dessa situação, às vezes até de extrema pobreza, sei lá, criar para a gente um trabalho para gerar renda, entendeu? Vai poder sair da situação, porque senão continua na mesma, entendeu? Aí eu não sou muito bom com as palavras, não, mas é isso aí que eu tenho que falar. Muito obrigado. Passo a palavra, nesse momento, ao representante da Associação dos Carroceiros, presidente da associação, nosso amigo José Aparecido de Oliveira, também para fazer uso da palavra, por inicialmente 5 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui esse convite para o nosso amigo e vereador Aldair Fagundes. Em nome dele, eu cumprimento a todas as autoridades que estão aqui presentes, nosso amigo Padre Reginaldo também aí, e todos que estão nesse auditório, onde a gente sempre vê falar que aqui é a casa do povo. Bom, eu não só vou falar dessa pessoa, como eu trouxe ele aqui hoje para mostrar a essa pessoa a situação que os carroceiros estão passando hoje. Essa pessoa, o nome dele é Éder, está ali, puder levantar, por favor, meu amigo. Eu trouxe para falar sobre a situação dele e de todos os carroceiros, porque a semana passada ele me procurou, falando comigo que os 2 filhos dele ele vai ser obrigado a tirar da sala de aula. E eu procurei ele, por que ele ia fazer isso? Ele falou, porque eu não estou tendo condições de comprar um caderno para o meu filho. Eu me emocionei muito com isso, porque ele me falou que pegou os cadernos velhos do ano passado e tirou as folhas que estavam escritas, e aquelas que sobrou, ele está mandando o filho para a sala de aula. Gente, será que nós, numa cidade que tem 404 mil habitantes, onde as empresas aqui estão tendo prioridade, onde um carroceiro que tem a dignidade, que já chegou a recolher 70% do resíduo sólido dentro de Montes Claros, ser marginalizado desse jeito, ser perseguido, porque se tornou uma perseguição, senhor presidente, sem dúvida nenhuma. E isso começou da administração passada para cá. Por quê? Porque eu trouxe aqui uma prova aqui, sem querer perseguir, mas foi uma forma de nós fazer um protesto, aonde nós tivemos esses vereadores que deixou de representar o povo e representou o senhor prefeito Rui Moniz na época. A maioria deles não foi reeleito, por quê? Porque deixou de representar o povo. E hoje, eu já falei aqui em audiências públicas aqui, que hoje nós temos vereadores hoje para representar o povo de Montes Claros. E eu elogio também as mulheres que hoje representam aqui nessa Câmara Municipal, para que elas tenham voz ativa, para não deixar ser manipulada igual foi outras no passado. Porque a mulher, ela tem força, ela tem coragem e tem poder. E é isso que nós pedimos, dignidade da parte dos nossos representantes, para que olhem não só para os carroceiros, mas para os moradores de ruas,
né? As pessoas que não têm seu teto para morar. Nós estamos lá hoje na Vila Atlântida, aproximadamente com 20 casas para ser demolida. Alguém aqui sabe quanto suor foi derramado para construir uma casa daquela? Né? Receberam a notificação ontem. Mas aí agora eu pergunto, qual o representante do povo que vai lá para poder defender esse pessoal? Vai para onde? Para debaixo de um pau, para debaixo de uma ponte? Não. Então nós temos que ter capacidade, dignidade, de parar de representar empresas aqui dentro de Montes Claros, para representar o povo, representar a classe sofrida que tem aqui. Porque todo mundo é trabalhador. Eu costumo falar que um vendedor ambulante no centro da cidade, com um carrinho vendendo fruta, que são a maioria jovens, é menos um bandido na rua. O mototaxista que ficou desempregado, que pegou sua moto e está por aí ganhando seu pão cada dia, é menos um bandido na rua. O carroceiro não é diferente, gente. Ele arreia sua carroça de manhã cedo. Eu sou pai de 7 filhos. Eu não estudei, não tenho formação escolar, mas meus filhos estudou. Por quê? Porque eu tive a dignidade de sair cedo e chegar às vezes até à noite. Mas às vezes eu chegava com 10 reais, tinha vezes que eu chegava com 100, 150. Mas eu trabalhava. E trabalho até hoje. Então o que eu peço, simplesmente dignidade, o apoio dessa casa, porque essa casa tem força. Essa casa tem poder. Foi representado, está representando o povo elegeu porque confia nessa casa. Então é isso que eu estou pedindo, gente, em nome dos carroceiros, que tenha dignidade de colocar os cascos de volta, não aprovar uma lei e antes de dar estrutura para os carroceiros trabalhar. Porque os carroceiros estão sendo obrigados a jogar em terrenos baldios, em lote vago. Por quê? Porque não tem os cascos, gente. Nós não precisamos de cantina, nós não precisamos de bebedor, nós não precisamos de nada disso. Nós só queremos as caçambas de volta, que é um direito nosso. Não, quer tirar o seu direito de trabalhar e, além disso, quer tirar a sua ferramenta de trabalho, que é a sua carroça. E isso nós não vamos admitir. E o que o companheiro aqui falou sobre o governo, que está entrando aí agora, que não falou sobre nada social, muito pelo contrário. Todos os movimentos sociais vão ser considerados como terroristas. Ele falou isso no Jornal Nacional, dando entrevista para William Bonner. Todos os movimentos sociais do Brasil vão ser considerados como terroristas. E isso nós não vamos deixar, porque nós temos força, coragem, poder e atitude. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao amigo José Aparecido. Antes de passar a palavra para o Dilson, apenas registrar e cumprimentar todo o presente, nas pessoas dos sacerdotes aqui presentes, Padre Reginaldo, Padre Adilson, Padre Anísio, Padre Sérgio, não sei se tem mais algum, Padre Ailton, né? Padre Ailton também, mais? Padre Rogério, e cumprimento a todos, cumprimento a irmã Zélia, da Casa Santana, da Terceira Idade, o Diácono André, enfim, todos. Pastor Josemar também. Ok, muito obrigado e se eu omitir alguém, sintam-se todos cumprimentados. Passo nesse momento, então, ao Dilson Antônio Marques, da Pastoral Carcerária, para que também faça a sua colocação no tempo, inicialmente, de 5 minutos. Bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade que estamos tendo de poder aqui fazer uma reflexão sobre esse pedido do nosso Papa Francisco de uma atenção nossa com relação ao assunto tão complexo que é o acolhimento ao pobre. Em primeiro lugar, dizer a vocês que eu falo em nome de uma população de pessoas bastante vulnerável. O Brasil nosso hoje não oferece boas perspectivas de retorno à vida da família, à vida do trabalho, à vida social, para mais ou menos em torno de 800 mil pessoas que são os presos deste país. A sua maioria de origem pobre, com baixa escolaridade, sem formação profissional, e que após o cumprimento
Dá pena se ver sem nenhuma perspectiva de retorno, pelo menos para o trabalho. É carimbado como ex-detento. E aí é um grande sofrimento. Você imagina 800 mil presos e as suas famílias em situação de vulnerabilidade social. Por quê? Porque o Estado, enquanto eles estão na prisão, não cumpre com seu papel de ressocialização. Não oferecem oportunidade de estudo, de trabalho, de profissionalização, para que, se isso fosse feito, nós estaríamos trabalhando, de fato, a redução da criminalidade. Montes Claros não fogem dessa realidade. Nós temos hoje aqui em Montes Claros quase 2.000 presos. Graças a Deus que hoje a gente conta com um pequeno trabalho sonhado pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria até entusiasta do promotor Paulo César, do Ministério Público, abraçado pelo Conselho da Comunidade da Comarca, pela Pastoral Carcerária e tantos outros órgãos que aqui não têm medido esforço para somar a esse sonho nosso de estar colocando, treinando o preso a partir do semiaberto para o trabalho, para o estudo, formando essas pessoas, para que essas pessoas possam, de fato, sonhar. Nós temos hoje um programa chamado Para Além das Prisões, creio que vocês têm acompanhado por aí. São pessoas que se enquadram dentro do programa e, como voluntários por um período, estão prestando serviço público nesse município aqui em Montes Claros, trabalhando em praças, trabalhando na área de meio ambiente, replantando árvores, enfim, dando um exemplo de que é possível sonhar e ter uma vida social, pelo menos, longe da criminalidade. Esse evento nosso aqui, creio que vai despertar a sociedade de Montes Claros essa necessidade de acolher, de abraçar essa ideia de que se os nossos irmãos e irmãs que estão atrás das grades não tiverem essa atenção do poder público para o ensino, para o trabalho, certamente não se pensa em redução do índice de criminalidade. A igreja tem o seu grande papel. O que temos feito, não é? Se fizermos de forma isolada, não teremos bons resultados. Nós precisamos de contar com o poder público em todas as suas instâncias, do município, do Estado e da Federação, para que tenhamos vida e vida digna para as famílias desses 800 mil presos que nós temos hoje. E o Brasil é o país da prisão de massa. Se prende principalmente os pobres, os pretos, né, os desempregados, os favelados, os homens e mulheres da periferia e, de modo muito mais triste ainda, 70% dos nossos presos são jovens, que poderiam estar cursando, né, a escola, buscando a profissionalização e não estão. Então, fica aqui o nosso recado. Montes Claros, nós tivemos o apoio recente do prefeito para o programa Para Além das Prisões e também para o projeto Jardins, né, para as borboletas. Estamos aí caminhando e podendo, né, queremos contar com o apoio da prefeitura e, de modo muito especial, da Câmara. Aqui estivemos apoiando uma lei que vai permitir que o município dê ocupação 5% para pessoas que são egressos do sistema prisional e também em situação de rua. Esse é o projeto que nós estamos falando dele aqui. Muito obrigado. Agradecemos e aproveitamos também para parabenizar o Dilson, que está à frente da Pastoral Carcerária há tantos anos e realiza esse belíssimo trabalho social. Antes de passar também para a nossa deputada eleita, Leninha, eu registro também e cumprimento as irmãs do orfanato, a pessoa da irmã Marina.
Passo a Leninha, pelo tempo também de 5 minutos. Aproveito, Leninha, em nome da Câmara Municipal, para parabenizar, dizer que a Câmara ela se sente feliz, parabeniza vocês, se sente representada, tenho certeza, pelas mulheres dessa casa também, do povo de Montes Claros, mas também pelo povo norte-mineiro, e que tenho certeza você fará um belíssimo trabalho representando o norte de Minas e todo o estado de Minas Gerais na Assembleia. Inicialmente 5 minutos. Obrigada. Bom dia para todos. Eu queria pedir licença, quebrar o protocolo, falar de pé como secretário. Acho que é importante nós estarmos de pé nos tempos que nós estamos vivendo, porque aquele que tem compromisso com a vida dos mais pobres, de fato, precisa se mover numa perspectiva de acudir, de socorrer e, acima de tudo, de cuidar do outro. Então, eu queria dar bom dia para Dom João Justino, nosso arcebispo, Cláudio Prates, presidente da casa, e todos os vereadores, de modo especial a vereadora Graça, que aqui se encontra. Agradecer ao vereador Aldair pelo convite. No plenário, eu vejo o rosto das pastorais sociais, das religiosas, do pastor, do clero aqui representado, e de várias pessoas aqui da sociedade de Montes Claros. Portanto, essa é uma audiência importante, porque esse assunto tem que nos incomodar. Esse assunto não pode nos acomodar na situação que a gente encontra o país, a região e, de modo especial, Montes Claros. Dom João Justino lembrou bem, onde estão os pobres? Onde estão os pobres? E Dilson está falando. Eles não estão nos lugares onde nós estamos. Eles não frequentam os mesmos lugares. A gente dificilmente vai onde eles estão. E, como diz Rafaela, estão invisíveis aos olhos da cidade. Essa faixa que a Diocese traz, ela é muito clara. Quais os gritos dos pobres da nossa realidade? O poeta dizia que, antigamente, as paredes tinham o ouvido. A gente está dizendo que hoje os ouvidos têm parede. As pessoas podem gritar, podem clamar, e as paredes que estão nos nossos ouvidos não deixam a gente ouvir o clamor desse povo pobre. E por isso que muitas vezes passam invisíveis, não nos incomoda, porque a gente nem se aproxima, a gente nem quer conversar. E aqui na nossa diocese, de fato, e na nossa cidade, além do povo em situação de rua, os catadores e catadoras de materiais recicláveis, os encarcerados, povo da periferia rural, inclusive numa região que chove pouco. O povo na roça também está empobrecendo, porque a chuva vem toda de uma vez, é concentrada, vai embora. Vivemos períodos longos de seca e, às vezes, as pessoas não têm nem o que comer, as pessoas não têm como sobreviver, e vivendo dilemas assim, profundos de sobrevivência. O Brasil saiu do mapa da fome, mas nós estamos em vias de retornar para o mapa da fome, em função de ausência de políticas públicas e políticas sociais para socorrer e acudir esse povo. E quando a gente fala da pobreza, nós estamos falando de uma pobreza que muitos de nós que incomoda, a gente faz muita campanha, a gente tem projetos, mas isso não tem sido suficiente, porque o número da pobreza vem aumentando no país, em função do que Dom João também disse, um excesso de consumismo, uma desigualdade, onde muitos ganham muito, poucos ganham muito e muitos não têm nada. E a gente vive num momento bastante complexo do país, e o que Zé Aparecido reafirma, nos preocupa esse país onde a única preocupação é o equilíbrio fiscal e financeiro, mas um país que não quer cuidar de sua gente, das gentes miúdas, do seu povo pobre. E Montes Claros pode ser uma cidade de referência, a cidade, uma Câmara Municipal e um gestor que cuide do povo. O maior patrimônio de um lugar não são os prédios, não são as grandes obras físicas, são as pessoas. As pessoas precisam ser melhor cuidadas na saúde, na educação, no lazer, no entretenimento, na cultura. Os pobres têm que ter direito a acesso a todos esses bens e serviços públicos. Mas se tivesse pelo menos um bom atendimento à saúde, um bom atendimento à educação, e um bom atendimento para a geração de emprego e renda, bastaria para a cidadania ser plena numa cidade como a nossa, como referência. O desafio é de todos nós, da Câmara Municipal que formula, que fiscaliza e controla, dos gestores que estão aqui, o secretário, mandar o recado para o prefeito, que é isso que é importante. Importante inaugurar obras, mas mais do que inaugurar obras, é importante cuidar das pessoas. E é esse o recado. Nós não podemos ver um restaurante popular fechado. Lá o povo comia a R$1, tudo bem que precisava reajustar os preços,
mas nós precisamos retomar esse debate da segurança alimentar e nutricional, garantir que as pessoas comam, pelo menos tenham uma refeição 2 por dia. E isso nós precisamos retomar. Programas importantes da segurança alimentar. Da dignidade significa que as pessoas acordem de manhã e saibam o que vão comer. Que as pessoas acordem de manhã e saibam que seus filhos vão ter uma refeição. E por isso que a gente vem enfrentando desafios no campo da insegurança alimentar, porque assim, não tem como. As pessoas estão pelas ruas e todo mundo que aqui está sabe que uma coisa que acontecia aqui há 40 anos atrás, pode concluir, fica à vontade. A gente está vendo as pessoas baterem na porta pedindo um pouquinho de comida. Eu me lembro quando criança aqui em Montes Claros, meus pais sempre iam lá na despensa, buscavam um pouquinho de arroz, macarrão, café, para doar para alguém na rua. Outro dia eu estava em casa, já 3 vezes, pessoas batendo na porta, pedindo comida, pedindo coisa para comer. Então, não há algo mais doloroso para a gente do que a pessoa vir pedir o que comer. Então, eu sempre digo que, nesse período que a gente faz muita campanha de cesta básica, isso é fundamental e importante. Nós temos que ter ações simultâneas, acudir o povo, mas botar o povo de pé para lutar por comida, por emprego, por dignidade, por salário. É uma missão de todos nós e, com certeza, é uma oportunidade de agradecer Montes Claros, gratidão pela eleição que tive nesse ano, e saibam do nosso compromisso com a cidade, com a região, e eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei com quem eu devo lutar, e eu sei muito bem por quem que eu devo lutar. Com certeza são os empobrecidos da região, com certeza é o norte de Minas. Obrigada, bom dia para todos nós. Terminada essa primeira fase da fala dos membros da mesa, que voltarão a fazer uso da palavra no encerramento dessa audiência, nós passamos a palavra ao público que está presente, aqueles que quiserem fazer uso da palavra, para ter um controle de tempo, que os vereadores também irão pronunciar. Nós colocaremos o tempo de 2 minutos para cada um, prorrogado por mais 1 minuto. Eu peço que cada pessoa se identifique, fale qual movimento, qual instituição ou entidade que representam, porque essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo. Aproveito para cumprimentar todo o povo de Montes Claros, aqueles que assistem em casa, em tempo real, no canal 27.3 TV Digital da Câmara Municipal de Montes Claros. Então, a gente pede que se identifique e fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Éder Teixeira dos Santos, sou daqui de Montes Claros, sou carroceiro, igual meu amigo falou, o Lisé, né? Tem hora que a gente fica muito chateado com as coisas, porque, moço, o ser humano tem tudo para poder ajudar um outro, entendeu? Igual a moça está acabando de falar, às vezes você sai na porta de um para pedir um prato de comida. Isso não é vergonha, não. Vergonha está acontecendo sempre. Tipo assim, às vezes você não tem o que comer para o seu filho, às vezes chega e torna a pedir. Você como pai, se sente mal, certo? E eu, para quem não me conhece aqui, gente, eu fui peão de rodeio durante 10 anos aqui em Montes Claros. Ganhei mais de 30 festas aqui no norte de Minas. Sou carroceiro, toda a vida foi mexendo com rodeio e carroça. Só que está ficando difícil trabalhar. Porque hoje o carroceiro, esse dia meu primo foi jogar uma carroça de entulho ali, no Bar Todo Santo. Uma viatura da polícia parou. Para quê? Para abordar ele. O que você está fazendo? Ele, estou trabalhando. Não pode jogar entulho, não. E caiu nele, xingou tudo, arrancou em ter arma. Ele caminhou para o lado da polícia, que nós é de jeito. Quem não tem, para quê? Ele pegou e caminhou, falou assim, gente, é o seguinte, vocês vão ter que pegar eu e levar lá. Só que é o seguinte, lá você justifica o que eu estava fazendo aqui, por que vocês me levou preso? Porque não tinha o que justificar. Eles apenas virou as costas e foi embora. E não foi 1 ou 2 vezes. Aparece as pessoas querendo ameaçar, amedrontar, mas não. Nós é gente de coragem, nós vamos lutar, sabe por quê? Nós estamos aqui conversando numa boa com todo mundo, nós conversamos com alguns juízes, entendeu? Pessoas educadas que vêm tratando eles super bem, entendeu? E outra coisa, nós não somos pobres, não. Você sabe quem é pobre? É a população. Porque, igual nós estamos falando, se nós não temos lugar, se às vezes tem um lugarzinho, você joga uma carroça de entulho, o próprio rico vai lá, joga um cachorro morto e vai... Isso é que é pobreza. Porque o ser humano é que é pobre. Porque se juntasse todo mundo, ajudava nós aí, a população, nós ia trabalhar dignamente, porque eu sou viúva, eu tenho 2 filhos para criar. Eu larguei o que eu mais gostava, fui montar em rodeio, desafiar boi de 800 quilos, 1000 quilos, e sempre levei a comida para dentro de casa. Tá meu tio aqui, que é prova disso, Gil ali, ó, e os braços meus, dá para vocês verem aí, ó. Isso aqui é luta.
não foi roubando nem matando. Eu jamais quero pôr meu filho na rua para aprender coisa errada e arma na mão. E muito obrigado, viu? E ver o que a pessoa pode fazer para a gente ir. Obrigado, viu, Aldair? Bom dia a todos, sou Geraldo Costa, coordenador do Sindiúti, faço parte